Como é bom a gente poder estar aqui e também estar estudando a palavra de Deus e aprendendo algumas coisas importantes. Eu não sei se você já se preocupou alguma vez na sua vida nos seus talentos. Que talento você tem? Qual o talento que você acha que você tem? Talento é uma habilidade natural que você pode ter nascido com ela ou ter desenvolvido na sua vida, mas algo que você faz com muita facilidade, com muita tranquilidade, com domínio, com prazer, com alegria, né? Então, talento, ou você nasce com ele. Nós temos pintores, músicos, né? Artistas, nós temos pessoas que fazem trabalhos, todo tipo de atividade, assim, que você fala, nossa, aquela pessoa nasceu com aquilo, ela nasceu para aquilo, né? Ou no decorrer da vida dela, ela aprendeu e se encantou com alguma coisa e desenvolveu aquelas habilidades, e hoje ela realiza essas habilidades com, né, uma facilidade, um domínio, algo gostoso. Você já pensou sobre o seu talento? Quais são os talentos ou o talento que você tem? Né? Eu já pensei muito assim nos talentos que eu gostaria de ter, né? Eu não sei, né? Às vezes nós, qual talento que eu tenho, né? Mas assim, eu gostaria tanto de ter um talento assim. Eu acho assim, o primeiro talento frustrante que eu tenho, né, é o talento da música, né? E puxa vida, como eu gostaria de saber de tocar um instrumento, né? E é um sonho, é uma visão. Se eu soubesse tocar, se eu tivesse aprendido, se talvez esse talento fosse natural em mim ou fosse desenvolvido na minha infância, como eu vibraria tocar alguns instrumentos. Por misericórdia de Deus, Deus me deu uma filha que toca todos os instrumentos, né? Aí eu me realizo nela, no piano, na bateria, na guitarra, no violino, no cântico, né? Então, mas quando eu vejo assim, a atuação dela, se eu tivesse só um desses, eu já estaria feliz, né? Mas ela tem vários. Para que ela precisa de tudo isso? Podia passar um para mim, né? Mas não é assim a vida, né? Tem pessoas que têm habilidades manuais, né? Eu lembro assim do meu pai, né? Assim, o capricho, o carinho, os detalhes em que ele consertava, arrumava as coisas, mexia com as coisas, né? E quando era jovem, nem gostava disso, eu achava isso extremamente careta, feio e tal. Mas depois você vai crescendo e fala, nossa, como é importante você saber mexer com as coisas, trabalhar com as coisas, consertar, arrumar, decorar e tal. E essa é uma outra frustração, porque eu poderia ter desenvolvido esse talento. Se não nasci com ele, eu poderia ter aprendido com o meu pai, né? E poderia ter me desenvolvido com ele nas atividades com ele, mas isso não aconteceu, e esse é um talento frustrado também na minha vida, né? Eu acho que eu poderia dar uma lista muito grande para vocês de talentos frustrados, né, que a gente tem. Eu não sei quais são as suas frustrações ou os talentos que você gostaria de ter, né, e às vezes você não tem. Mas talento é isso, né? Talento é alguma coisa que você nasce com ele ou você desenvolve ele na sua vida. E ele pode vir a qualquer momento na sua vida, não necessariamente nascido ou na infância, mas ele pode vir numa vida adulta, ele pode vir numa vida avançada. Você realmente às vezes se redescobre algum talento que está lá dentro, ou um talento que você quer desenvolver a partir dali. Por isso eu espero em breve poder desenvolver alguns talentos ainda na minha vida, né? Eu tenho alguns sonhos, alguns ideais, né? Em que eu oro a Deus para que Ele me dê oportunidade de poder estudar, de poder aprender, né? Eu estou sonhando com um conjunto de rock só de coroas, né? Aí a gente vem para cá, né, chama os coroas aqui da igreja, vão fazer uma banda, tal. Os irmãos vão ter que escutar a gente, não tem jeito, né? Mas a ideia é assim, a gente tem que, sabe, o talento é aquele que te dá prazer na vida, que faz você ver que a vida tem um propósito, em que há uma realização física, emocional e às vezes espiritual. Mas às vezes nós não nos damos conta da importância do talento. Como o talento é uma parte essencial da nossa vida, no que diz respeito à felicidade, no que diz respeito à alegria, no que diz respeito a você ter prazer e ser feliz enquanto você existe aqui. Então os talentos, né, eles são desenvolvidos ou nascidos ou aprendidos no sentido de fazer com que essa vida possa
ter momentos em que você vai ter momentos de alegria, momentos de conforto, momentos de prazer, momentos em que você vai falar, puxa, olha, eu acho isso delicioso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de desenvolver. Então, é aquele momentozinho seu em que você se sente feliz, é aquele momentozinho seu em que você se realiza ou faz aquela atividade e que te dá um prazer profundo em realizá-la. Às vezes ela tem a ver até com a sua própria profissão, né, com aquilo que você está trabalhando, empenhando a sua vida. Às vezes é alguma coisa à parte da sua profissão, né, você tem a sua área profissional, a sua capacitação profissional, e você tem uma atividade de talentos em você, em que você se realiza. Às vezes é uma mesma coisa, às vezes são coisas diferentes, mas assim, o importante é nós estarmos atentos como é importante desenvolvermos talentos, né, na nossa vida. Hoje, na televisão, né, eu já vi algumas coisas, existe até competição, né, de talentos, é isso? Como é que chama? Mas assim, aquelas competições em que as pessoas vão e mostram o seu talento, né? Você acha umas 3 vezes, alguma coisa assim, né? Tem uns talentos meio esquisitos, né? Assim, bom, pode ser talento para ele, né? Para a gente não é nada não. Mas o importante é isso mesmo, né? Quer dizer, esses talentos, eles servem, né? Mas assim, o que nós temos aprendido, que quando você usa o seu talento, não só para você mesmo, mas quando você usa o seu talento para um bem comum, aquele talento ganha um valor, ele ganha um peso tremendo, porque você faz daquilo que é prazeroso para você, aquilo que te realiza, algo que vai ser de bem comum. Quer dizer, você vai ajudar pessoas, você vai abençoar a vida de pessoas, você vai estar de alguma forma participando na vida de pessoas que de uma outra forma talvez você não conseguiria. E nós somos muito abençoados de ter pessoas talentosas conosco, né, que às vezes nos ajudam, que para nós é um negócio tão difícil. Ela vai lá e arruma aquilo para nós, ou mexe com aquilo, ou faz aquilo outro, e a gente fala assim, como é bom ter uma pessoa talentosa. E quando ela põe esse talento ao serviço, quando ela põe esse talento para o bem comum, né, esse talento ganha um peso e ganha assim um resultado de prazer muito maior, porque sai da dimensão pessoal e vai para a dimensão coletiva. Então o teu prazer, ele sai da restrição do indivíduo e vai para a coletividade. Quer dizer, não só você é feliz, mas você faz pessoas felizes, né? Quantas pessoas aqui são prestativas? Tem o talento de ser pessoas prestativas, gosta de ajudar, gosta de fazer coisas, gosta de fazer mudança, resolver isso, mexer com aquilo, tal. Tem certas coisas que falam, gente, como é que alguém gosta disso, né? Mas gosta, tem gente que vibra com certas atividades que a gente estranha. E quando elas exercem essas atividades, o talento, a contribuição que é para a gente, né? A bênção que é. E são marcas que ficam, que a gente que não tem aquele talento e aquela pessoa exerce esse talento em nós e nos ajuda, a gente lembra daquilo para sempre, aquilo fica marcado, fica registrado de que houve uma contribuição prazerosa de alguém em termos de investimento, e aquilo trouxe e respondeu uma necessidade que eu tinha. Então, quando nós pegamos o nosso talento, seja ele de que área for, e colocamos a serviço da coletividade, então a dimensão da alegria e do prazer é a dimensão dessa extensão que você tem. Por isso que o trabalho voluntário, o ser voluntário, ele é muito importante, porque é no trabalho voluntário que às vezes nós expressamos os nossos talentos, ou damos o nosso talento a um serviço, a prestação de um serviço. Então você pode ser voluntário na área administrativa, você pode ser voluntário cuidando de crianças, você pode ser voluntário para entregar uma cesta básica, você pode ser voluntário para inúmeras atividades. Então o voluntariado que nós servimos através das organizações, ou mesmo aqui na igreja, ele é uma oportunidade, um espaço em que realmente nós vamos servir dessa maneira, ou vamos nos colocar para isso. Às vezes a pessoa tem uma função bem diferente do seu talento, e quando ela vai para o voluntariado, ela não faz a mesma coisa que ela faz na empresa, ela faz algo totalmente diferente
porque aquilo traz prazer e traz a bênção coletiva. Então, talento é isso, né? Você nasce, você desenvolve, você busca, você é enriquecido em termos da felicidade pessoal, e ele é importante nas nossas vidas, porque ele faz parte da própria existência do homem, a habilidade do homem, do prazer do homem, da pessoa. E esse talento, quando sai da esfera pessoal, individual e vai para o coletivo, então isso se torna uma riqueza muito maior, muito mais significante. Bom, espero que você esteja animado em buscar o seu talento. Espero que você esteja animado a saber que o seu talento, né, é extremamente importante para a sua vida, para a sua saúde, para a sua felicidade, mas também pode ser importante para outras pessoas que precisam de você. Então tem pessoas que às vezes têm o talento da cozinha. Porque talento não é só aquelas coisas sofisticadas, mas tem o talento da cozinha, de saber fazer um bolo, de saber fazer uma comida, de receber alguém, ou de preparar alguma coisa. É um talento. Às vezes nasceu com aquilo, às vezes aprendeu aquilo, ou criou o gosto daquilo, e ela faz aquilo com muito prazer e gosta de entregar, gosta de dar, gosta de compartilhar aquilo com as pessoas. Às vezes esse talento pode ser uma prestação de serviço. A pessoa gosta de socorrer, a pessoa gosta, então pode dizer que qualquer hora que eu for, faço qualquer coisa, você liga, a pessoa está pronta, porque ela tem o prazer dela, a satisfação dela com isso. Então nós precisamos entender que o talento, essa habilidade, faz parte da característica do ser humano. O ser humano é desenvolver talentos, porque é nos talentos que nós somos felizes e fazemos as pessoas felizes, né? Nós temos meninos aí que jogam bola, né? São os profissionais aí, né? Os Xavieres, né? Então, eles não só jogam e fazem a felicidade deles, mas faz a nossa felicidade, principalmente dos pais, né? Levando para baixo, para cima, quer dizer, é uma felicidade total, né? Então o futebol é uma coisa de talentos, né? É um talento em que hoje o brasileiro, quando vê aqueles meninos jogando bola, a gente joga junto, torce junto, né? Sofre junto, né? Mas eles estão colocando aquele talento para nós, né? É interessante que o futebol começa de uma forma de prazer pessoal, individual, e aí depois ele vai para a esfera profissional, lógico, que as pessoas também ganham dinheiro com isso aí. Mas você vê como o talento na habilidade, com uma brincadeira como o jogar bola, né? E o futebol é uma invenção chinesa também, né? Tudo é chinês, né? Então você vê como ela traz a alegria, né? Para o indivíduo, mas também para a coletividade. Mas é interessante que tanto o jogador de futebol como o musicista, ele pode ter uma performance pessoal e individual, mas quando ele faz isso coletivamente, é uma coisa linda. É uma coisa maravilhosa você ver um time jogando, né? Você vê um time envolvido, vê um time participando e um contribuindo com o outro para chegar a um resultado comum, que é uma vitória. Então são talentos. Talento para ser goleiro, talento para ser artilheiro, talento para ser defesa. Então esses talentos são reunidos, né, de uma forma prazerosa, mas com um objetivo comum, de vencer e marcar gol. O musicista é a mesma coisa, né? São pessoas que poderiam tocar sozinhas, né, ou praticarem sozinhas, mas quando você põe vários músicos, vários instrumentos juntos, né, e você vê que o instrumento ganha uma vida, né, em cima de outras vidas de instrumentos ali. Então, deixa de ser uma apresentação de um único instrumento para ser uma orquestra, para ter um som maior, não só um som maior, mas uma riqueza, né, e um alcance muito maior. Então, quando nós trabalhamos com os talentos, ele pode ser desenvolvido e trabalhado individualmente para a coletividade, mas como ele também pode ser exercido coletivamente para um bem comum, coletivamente para nós sermos felizes e também para nós podermos alcançar isso. Já descobriu qual é o seu talento? Que talento você tem? Né? Que talento? O que é que você faz que você se sente feliz, alegre, realizado, além de comer,
dormir. Isso não é talento, meu irmão. Isso é atender necessidades. Alguns falam, eu como muito bem. Nossa, eu como é uma maravilha, né? Você nunca viu ninguém dormir que eu durmo, né? Isso não é talento, né? Talento são habilidades, né? A própria palavra vem no sentido de habilidade, né? Então, qual habilidade que você tem? Se você acha que você não tem, você tem. Você só precisa descobrir. E se não tem, precisa desenvolver, buscar, porque o que nos dá esse senso de felicidade, o que nos ajuda, né? Não essencialmente só isso, mas isso contribui para a nossa felicidade e a nossa alegria. Então você pode falar assim, então, eu posso ter nascido pobre, eu posso ter aprendido pobre, eu posso talvez desenvolver um talento agora, pode, né? E todos eles podem ter o mesmo poder de fazer você feliz, de fazer com que você faça outras pessoas felizes, de fazer com que você trabalhe com outras pessoas, né? Que vão fazer outras pessoas felizes. Vamos supor, como essa calamidade lá no sul do Brasil, né? Então, a gente tem pessoas de todo perfil ajudando ali. A nossa psicóloga já foi numa dessas caravanas, né, atendendo ao pessoal ali, e ela foi como voluntária, né, na área de psicologia. Cláudia, né, a doutora Cláudia aí, foi e ajudou especificamente como psicóloga. Mas nós tínhamos cozinheira, nós tínhamos pessoas que mexiam com roupa, nós tínhamos pessoas que mexiam com barracas, nós tínhamos pessoas que atendiam todo tipo de atendimento. Então, aquele trabalho voluntário, prazeroso, alegre, juntos faz uma força e atende a uma necessidade. Então, busque o seu talento, busque desenvolver o seu talento, porque ele é parte da nossa vida e da nossa felicidade. Eu sempre estou buscando ver assim, o que eu estou curtindo agora, o que eu quero curtir, o que eu quero fazer, o que é legal eu continuar desenvolvendo coisas que eu faço agora, mas aprender novos talentos também, né? Desenvolver novos talentos. Bom, nós não estamos aqui só para falar de talentos, nós falamos de uma coisa maior do que os talentos, apesar que os talentos também são dados por Deus na nossa natureza natural. Então, de uma forma natural, os talentos são desenvolvidos em nós. Mas existe algo que pode ser diferente na vida de cada um de nós aqui, e essa é a nossa esperança. Porque, além dos talentos, quando você recebe Cristo Jesus, recebe o Espírito Santo na sua vida, quando você compreende a mensagem da salvação, da libertação, da cura, da bênção de Jesus na sua vida, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, e recebe o Espírito Santo em você, esse Espírito Santo, que é Deus, entra na sua vida, e sabe o que ele faz na sua vida? Além de transformar você, além de falar com você, além de consolar você, esse Espírito Santo, que é o nosso Senhor, Espírito Santo, nosso Deus, que entra em você, além de ele cumprir todos esses papéis, ele também coloca em você um dom. Então, o dom, ele é diferente do talento, porque o talento é algo natural, que se desenvolve na nossa natureza humana. Mas, quando eu me converto, e a minha conversão, ela não é de natureza natural, ela é de natureza espiritual, porque eu me converto espiritualmente, eu conheço a Jesus e conheço a Deus espiritualmente na minha vida. Então, quando eu sou despertado espiritualmente, o Espírito Santo vem e habita na minha vida, ele coloca na vida de cada um de nós, além do consolo, além do discernimento, além do arrependimento, além de todas aquelas coisas maravilhosas que ele faz em nós, ele também coloca em nós dons. Então, se você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e recebeu o Espírito Santo em você como sinal dessa sua conversão, então o que acontece? Você já tem um dom. Você tem um dom, e a palavra dom, que é diferente de talento, talento é desenvolvimento, dom é uma dádiva. Então você recebe do Espírito Santo um dom. Então eu não preciso desenvolver um dom em mim. Não, você não precisa desenvolver, porque o dom ele é dado. Você precisa crescer no seu dom, mas você não vai conseguir um dom.
porque o dom a gente não consegue, senão não seria dom. O dom é uma dádiva de Deus a todos aqueles que se convertem e recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Puxa, então eu tenho um dom? Tem. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você tem um dom. Mas qual é o dom? Boa pergunta. Qual é o dom? Mas antes de saber qual é o dom, quando Paulo vai explicar aos coríntios sobre essa condição de que nós recebemos um dom, de que nos é dado um dom, nós precisamos entender que, primeiramente, nós temos um dom e recebemos um dom. E esse dom é dado por Deus, não é dado pela natureza, não é dado pelo desenvolvimento, mas é dado pelo Espírito Santo. E ele tem um propósito nas nossas vidas. E esse propósito também é nos fazer pessoas felizes e realizadas. Como o talento, um aspecto humano, nos proporciona esse grau de felicidade humano, esse grau de realização humana, o dom nos proporciona uma realização espiritual, uma realização, uma contribuição para o reino de Deus, para a eternidade, para algo muito maior do que o meu talento pessoal, o meu dom espiritual tem uma dimensão espiritual, um alcance espiritual imensurável. Mas primeiro eu preciso entender que o que nós estamos falando, está na Bíblia, e o que nós estamos colocando é verdade, para que você fale assim, eu não tenho dom. Não. Se você recebeu Jesus, você tem o dom. Você pode não saber, primeiro, que tinha um dom, talvez não saber qual é o seu dom, talvez porque você nunca se preocupou com esse dom, ou às vezes confundiu o seu dom com o seu talento, que é muito comum. Mas o primeiro passo é nós entendermos assim, que nós já temos um dom. Então vamos ver comigo aqui, veja comigo, capítulo 12, versículo 1. Veja a preocupação de Paulo, no versículo 1. Ele põe assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, quer dizer, é mais do que um, são diferentes dons, como talentos, são diferentes talentos que nós podemos ter. Então, referente aos dons, então, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, a ideia é que ele está chamando um pouco de ignorante, ou sou ignorante, mas no sentido assim, eu não quero que vocês não saibam sobre isso, eu não quero que vocês fiquem sem o conhecimento disso, porque Paulo julga que o dom ele é importante. Nós vamos ver que ele julga que é importante porque, além de produzir a nossa felicidade, nos faz cumprir o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo e como pessoa. Então, Paulo coloca os dons numa relevância, não o dom pelo dom, mas o dom, o seu papel, a sua função dentro de nós. E a ideia dele é que nós não venhamos a passar nessa vida desapercebido do dom que eu já tenho. É bom saber, mesmo que você não saiba qual é que você já tem, que ele já está em você e que você só precisa descobrir, você só precisa buscar, você só precisa orar para saber qual é esse dom. Então Paulo, quando ele coloca nesse primeiro versículo do capítulo 12, aqueles irmãos, colocando referente aos dons espirituais, o desejo dele é que eles não sejam ignorantes, quer dizer, que eles não percam esse privilégio, que eles não deixem de aproveitar essa alegria. Então não é uma crítica no sentido de que eles não saibam, de que eles não conheçam, eu vou ensinar o que vocês não sabem. Não, o que ele está falando e o que ele vai colocando depois nessa passagem é como é importante nós sabermos que isso existe, que já está em nós e que eu preciso entender como funciona e para que funciona. Versículo 2 ele coloca assim: vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, versículo 4, há diferentes tipos de dons. Então, a primeira colocação dele está nisso.
existem diferentes tipos de dons, como existe no mundo natural e humano diferentes tipos de talentos. A diferença é para que a gente possa não só ser diferente, mas que a gente possa contribuir um com o outro, ajudar um ao outro, fazer, companhia um ao outro nessa vida. Então, quando ele põe assim, há diferentes tipos de dons, ele vai falar sobre essa diversidade, ele vai falar sobre essas grandes diferenças, esses diferentes tipos. Aqui não é grande diferença entre eles, mas diferentes tipos de dons. Então, a diferença não existe só um tipo de dom, mas existem muitos dons espirituais. Mas o que ele reforça, e ele vai reforçando no decorrer dessa passagem toda, é a continuação desse versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem é o mesmo? O Espírito. Que mesmo Espírito é esse? O Espírito Santo, está em letra maiúscula na sua Bíblia, mostrando da onde vem esse dom. Esse dom não sou eu que escolho, não sou eu que quero, mas ele vem do Espírito Santo. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios. Quer dizer, ministérios aqui é onde esses dons atuam, onde eles interagem. Então a palavra ministério tem a ver com serviço. Então vamos supor, há diferentes tipos de serviço, de maneiras de você poder servir com o seu dom. Então existe o dom, e o dom é para serviço. A palavra ministério aqui tem a ver com serviço. Então há diferentes tipos de ministérios. Por quê? Há diferentes tipos de dons. Então o meu dom, ele vai ser aplicado num serviço. E vai ter um serviço com o meu dom? Vai. Não importa qual foi o dom que Deus te deu, vai ter um ministério, vai ter um serviço para você exercer esse ministério. Mas ele reforça de novo, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. Aí ele fala, versículo 6, há diferentes formas de atuação. Então você pode ter um dom, pode ter um ministério, que é onde você vai servir com esse dom, mas pode ter diferentes maneiras de como você vai atuar, ou como você vai trabalhar ou agir nesse serviço com o seu dom. Então, diferentes dons, diferentes ministérios e diferentes maneiras de agir. Mas ele completa, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então você vê que ele vai trabalhando no que é dom. Esse dom, ele tem um ministério, uma área de serviço. Essa área de serviço tem uma ação específica que pode ser exercida, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, vem dele, é dele, pertence a ele, não é meu. Então o dom que você tem não é seu, ele é de Deus. E Deus pode dar o seu dom ou tirar o seu dom. Se é dom, ele pode dar, ele pode tirar. Claro que Deus quer dar dons, ele não quer tirar dons. Essa é uma parábola de Jesus, quando ele fala de talentos, que é um nível um pouco inferior de dons, em que ele coloca a habilidade que algumas pessoas tinham para mexer com uma moeda, 3 moedas, 5 moedas. E Jesus conta essa palavra que aquele que não soube nem trabalhar com uma moeda, até aquele pouco que ele tinha foi tirado dele. Aquele talento que ele não exerceu de administrar bem aquele recurso, até aquilo foi tirado dele. Bom, se Deus tira até os talentos que não são utilizados, que tem uma realização humana, quanto mais um dom que não é utilizado, se ele tira ou não tira. Mas a questão aqui não é ele tira e não tira, é eu tenho e ele não existe na minha vida, ele não é desenvolvido na minha vida, eu não tenho ele sendo uma forma de eu prestar um serviço, um ministério, ou eu não tenho ele numa ação maior que Deus espera de mim. Então, se eu não estou usando o meu dom, além de eu não
ter utilidade espiritual, eu também estou tendo uma frustração espiritual. Como no talento, se eu não tenho e não desenvolvo o talento, eu sou frustrado, eu sou infeliz, humanamente falando. Quando eu não uso o meu dom espiritual da mesma forma, eu me sinto inútil, eu me sinto incapaz, eu me sinto improdutivo, eu me sinto que eu estou realizando alguma coisa no reino de Deus. Mas o que eu posso fazer? Primeira coisa, você precisa saber que você tem. Segunda coisa, existem muitos tipos de dons. E outra coisa, não é você que escolhe, é Deus que te dá. Você só precisa saber qual é o que você tem. Você precisa saber o que você tem e para que você desenvolva ele. Mas que existe um tipo para você, existe um dom, existe um ministério, existe uma ação para você, e é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que faz todas essas coisas. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Então, veja, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo, ele dá a cada um. Ele dá para uma criança um dom? Dá. Ele dá para um adulto um dom? Ele dá. Então, se a sua criança já entregou a sua vida a Jesus Cristo, seu filho, sua filha, já abriram o coração, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com certeza ele tem um dom. Né? Os irmãos lembram que o meu pai de enfermidade, ali no hospital, eu recebi uma criança que teve um dom de Deus. E quando ela chegou para me ministrar, era até esquisito, né? Eu que tinha que ensinar a Bíblia para mim, eu que tinha que orar, mas Deus usou para ministrar na minha vida, porque ela se deixou ser usada pelo dom de Deus. E o mais bonito que os pais deixaram era ministrar, né? Porque era constrangedor para todo mundo, mas era um constrangimento do Espírito, ninguém podia falar nada, era Deus falando e Deus operando. Então, até uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, todos nós podemos ter os dons de Deus na nossa vida, porque é Ele, como diz o texto, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, quer dizer, ele se manifesta, quer dizer, ele age em você. Veja a importância disso, a importância da sua realização espiritual. Às vezes você está insatisfeito espiritualmente, você está vivendo uma espiritualidade minguada, infeliz, sofrida, apesar de conhecer Jesus, mas porque você não está desenvolvendo o seu dom, você não descobriu o seu dom, o dom que vai te dar alegria, para contribuir com a sua vida de felicidade. Mas veja que interessante que, mesmo Paulo, não trabalhando nesse aspecto humano da coisa, ele fala assim nesse versículo 7, a cada um, porém, ele trabalha, a cada um, né? Então, é a individualidade, porém é dada a manifestação do Espírito. Agora, visando o quê? O que isso visa? Para que é que esses dons vêm à nossa vida, ou que Deus nos dá esse dom? Ele coloca no finalzinho do versículo 7, visando o bem comum. Visando ao bem comum. Visando ao bem comum. Então, esses dons não é para ficar, eu tenho um dom, é meu dom, ai, que dom maravilhoso, vou entrar no quarto, no banheiro, vou ficar lá curtindo o meu dom, né? Quer dizer, não funciona assim. Esse dom funciona, né, para que você venha trazer um bem à coletividade. Os dons não são nos dados para que nós venhamos a ser estrela, nos curtir, ou fazer com que as pessoas nos curtam, mas os dons são nos dados para que a gente venha servir para um bem comum. O bem comum, assim, não é bem só para mim, é bem para os outros. O bem comum é um bem para os outros, um bem que eu faço aos outros. Qual bem que você tem feito aos outros? Ou será que você só tem buscado fazer um bem a você mesmo? Quando eu tenho um dom do Espírito na minha vida, ele me leva a ir a fazer ao bem comum, né? Visando ao bem comum das pessoas. Eu não consigo ter o meu dom, né, visando o meu bem próprio.
Mas o meu dom, ele é dado, como diz ali o versículo, né? Ele é dado, eles são diferentes, mas é para ministério, é para serviço, né? E de diferentes formas de atuação, olhando, né, um bem comum. Então, quando eu olho o dom espiritual, se realmente ele está acontecendo, ou se realmente eu estou vivendo o prazer do Espírito Santo na minha vida, é quando eu permito que esse Espírito Santo, que é Deus que está em mim, exerça um papel na minha vida de talentos e de dons, de tal forma que eu vou contribuir com as pessoas. Qual é o bem comum que você tem feito com o seu dom? Com o dom que Deus te deu, com o dom que o Espírito Santo já colocou na sua vida. Bom, se você não sabe qual é o seu dom, se você não desenvolve o seu dom, se você não trabalha com o seu dom, você não sabe o que é isso, né? Não entende para que tem esse objetivo. Versículo 8 ele diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Bom, você pode falar, bom, então vamos começar a fazer a relação para ver qual desses é o dom que eu gosto mais e que eu quero na minha vida. Isso não é dom, isso não é procurar dom, isso seria talento. Dom é o que está em mim que eu não sei, o que Deus já colocou na minha vida que eu não descobri. Será que é o dom de conhecimento, de fé, de cura? Porque às vezes você não sabe que você tem aquele dom e não exerce aquele dom na tua vida. Mas quando Paulo começa, a partir do versículo 8, a trazer essa confusão para a gente de inúmeros dons, ou diferentes dons, e a gente já começa a falar, é o meu, né? Qual que eu vou fazer? O que é o mais importante? Qual é o mais bonito? Né? Quer dizer, quando a gente entra nessa dimensão, não é a dimensão que Paulo quer nos colocar. E se você perceber a partir do versículo 8, ele coloca assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito. Quer dizer, você vai ver, pelo mesmo Espírito, pelo único Espírito, você vai ver sempre essa conotação de unidade, essa conotação que ele vai concluir no versículo 11. Paulo aqui não está preocupado em trazer e mostrar quais são os dons nesse momento. Apesar que a gente pode descobrir alguns dons aqui que ele fala. Mas a grande ênfase de Paulo em começar a classificar esses dons, ou pelo menos mostrar quais poderiam ser partes desses dons, está no versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, mais do que nos introduzir aos diferentes dons, que eu acho que nós vamos ser introduzidos, nós precisamos conhecer quais são os dons que normalmente, comumente se conhece. Não se limita a isso, é uma extensão muito grande, porque é um dom. Deus dá o que Ele quer, para quem Ele quiser, quando Ele quiser. Mas mais do que isso, mais do que entrar para descobrir se eu tenho dom de sabedoria, se eu tenho dom de fé, se eu tenho dom de cura, quer dizer, Paulo ainda não está preocupado no discernimento de qual é o seu dom, mas de você entender o versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente. Não é a igreja, é o indivíduo, a cada um como quer. O pastor pode ministrar um dom na sua vida? Não pode. Eu posso orar para você ter um dom de cura, de línguas, de profecia. Eu posso, não, quem quer receber um dom aqui, o pastor pode fazer? Não pode. Porque quem dá o dom é o Espírito Santo. Porque se eu fosse dar o dom, né, eu daria um dom
maravilhoso para todos vocês, né? Aquele dom que eu mais gosto, que eu mais quero ver, de hospitalidade, né? Receber o pastor sempre em casa, né? Aquela coisa toda, né? Então, eu distribuiria os melhores dons para mim, né? Mas não é assim. Quem dá os dons é o Espírito Santo. E Ele nos dá no ato da nossa conversão. Mas quando eu me converto, eu não sei que eu tenho dom. Eu acho que você não sabe. Você está descobrindo e conhecendo a sua vida espiritual e conhecendo que você já tem um dom. Deus pode mudar o dom ou me dar um outro dom, eu ter vários dons? Fale comigo. Ele vai te responder que sim, porque Ele faz o que Ele bem entender. Eu só preciso saber que eu já tenho, que Ele já está em mim, que me foi concedido pelo mesmo Espírito, pelo único Senhor, pelo único Deus. E hoje eu quero concluir essa mensagem instigando vocês, mostrando a vocês, principalmente vocês que já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem um dom. Há algo do Espírito Santo que foi dado só a você, para você individualmente, particularmente. E isso não é maravilhoso? E a quem não é cristão, não se preocupe. Você só precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Entregar a sua vida a Ele e receber o Espírito Santo, que você também vai receber um dom de Deus. E a nossa oração é que essa mensagem nos conscientize, como Paulo tinha preocupação nesse momento, mais do que explicar os dons, explicar da onde vem os dons, quem dá os dons, quem detém o dom, né? E saber que todos nós temos os dons, e Ele é nos dado, né, como um dom para serviço, ministério, dentro de uma ação para o bem comum. E eu posso descobrir se eu já estou exercendo o meu dom, não porque eu tenho uma habilidade de estrelar, mas porque eu estou servindo de uma forma estrelar para alguém. Eu estou servindo alguém espiritualmente. Nós vamos continuar sobre esse assunto tão interessante, tão importante. Vamos. Nós vamos descobrir qual é o nosso dom. Vamos. Nós vamos descobrir como é que eu posso servir com esse dom. Também vamos. A gente só precisa estar na igreja, ouvir as mensagens que virão daqui para frente, porque elas vão nos ajudar a desvendar ou a nos ajudar a enxergar o dom que já existe nas nossas vidas. É um dom que o pastor vai dar? Não. É um dom que Deus já deu àqueles que já receberam Jesus Cristo. E aqueles que não receberam, é só receber Jesus e recebem também um dom, uma habilidade para servir. E a nossa oração é que essa introdução de como a igreja se interage e se fortalece e cumpre sua missão, nós possamos entender que é através dos nossos dons e talentos que Deus concede a cada um de nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa caminhada quase final dessa série, onde estamos estudando, né, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que queremos ser, né, e as pessoas que queremos ser, os membros dessa igreja que queremos ser. E estamos nos introduzindo nos dons espirituais, sabendo que Deus tem nos dado esses dons a cada um de nós. Vamos já agradecer a Deus então por esse dom e esse presente que já nos é concedido. Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é a tua palavra. Se a sua palavra diz que o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, já nos concedeu o dom, já nos deu, eu creio, Senhor. Posso não saber, posso não ter discernimento, posso ainda estar vivendo uma novidade, mas se eu recebo a sua palavra e creio que o Espírito Santo tem nos dado dom. Pai, queremos, no continuar dos estudos, não só saber sobre esses dons, mas também conhecer os ministérios, aonde nós podemos servir com os nossos dons, em que áreas, Senhor, nós podemos ser mais prestativos para o bem comum. Nos dá discernimento também das ações, das coisas que temos que fazer, que não percamos o objetivo de que esse dom que o Senhor já
semear em nós é para o bem comum. Que eu possa olhar o meu próximo como o bem comum. Eu posso olhar não só a minha esposa, meus filhos, mas os meus vizinhos, os meus amigos e até aquelas pessoas que eu não conheço como o bem comum que eu tenho que alcançar. Por isso nos prepara para a revelação que o Senhor tem sobre esse assunto nas nossas vidas e que isso possa produzir em nós, com toda certeza, a felicidade, a alegria, o prazer da vida espiritual, da vida cristã. Nós oramos agradecidos e na expectativa das revelações que o Senhor está nos fazendo sobre os nossos dons espirituais. E é no nome de Jesus